o pastor daqui. Boa noite, irmãos, graça e paz. Daqui a instantes nós vamos iniciar o nosso culto. O irmão Igor vai nos trazer um louvor agora como prelúdio. Nesse momento quero convidar os irmãos a estarem em atitude de oração para, em alguns instantes, estarmos iniciando o nosso culto de hoje. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Amados irmãos, vamos iniciar agora o nosso culto de hoje, rendendo graças e louvores ao nosso Deus. Quero convidar os irmãos a estarmos nesse momento orando, para estarmos abrindo esse nosso culto de hoje. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade, Pai, que nós temos e o privilégio de estar à sua casa. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente. Obrigado, Pai, pelos nossos visitantes. Obrigado, Pai querido, porque nós temos a oportunidade, Pai, de livremente te cultuar. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Nos prepara, Senhor, agora, para o momento em que nós vamos te servir, Senhor, em que nós vamos te oferecer esse culto, e que nós possamos estar, Pai, alegres, motivados, de estarmos na sua casa, Pai, falando, orando e te engrandecendo. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse momento.
Nos acompanha, Pai, agora. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Queridos, no nosso momento de adoração, queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Salmo 99. Quero convidar os irmãos a acompanhar a leitura. Salmo 99. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Oremos através do Salmo. Reina, Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocavam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes numa coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Amém. Queridos, Deus, o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós vivenciamos e que nesse momento nós oferecemos culto a Ele, é o Deus que cuida do seu povo. É o Deus em que, Ele, no momento que foi necessário, Ele protegeu o povo com uma nuvem, dando sombra, à noite dando calor através de uma coluna de fogo, dando comida, mas cuidando do povo. É esse Deus que nesse momento nós glorificamos. Nós agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Quero convidar os irmãos nesse momento para estar orando, para agradecer o nosso Deus, a tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Oremos. Querido Pai, amado Deus, nesse momento, Pai, nós nos apresentamos a Ti para Te engrandecer, Senhor, para reconhecer e mostrar, Pai, tudo que o Senhor faz e fará às nossas vidas, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que nos momentos que foram necessários, o Senhor nos deu as providências que nós necessitamos. Pai, nós reconhecemos também, Pai, tudo que o Senhor faz, a natureza, tudo que o Senhor faz, Pai, ao nosso dia, o ar que nós respiramos, tudo aquilo, Pai, que nós vivenciamos, é tudo dado por Ti, Senhor. Não por merecimento, mas pela Sua graça. Porque o Senhor nos ama, Senhor. E nós cremos que o Senhor faz o que é melhor para os seus servos. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Porque nós vemos o Seu engrandecer na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, pelo cuidado. Obrigado, Senhor, pelo nosso dia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos à Sua casa, Pai. Por cada irmão aqui presente, por cada família aqui representada, Senhor, nós Te agradecemos. Porque nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é o Deus da nossa vida, benevolente, preciso, certeiro, grandioso, Pai. E nós nos derramamos diante disso. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas, Pai. Nós apresentamos essa oração. Em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos, nesse momento, que puderem, ficar de pé para juntos cantarmos o hino 38 do Inário Novo Cântico. Louvor sem fim.
Amém. A igreja pode se assentar. Quero convidar os irmãos agora a abrir a Bíblia, ainda em Salmos, mas agora no Salmo 25. Convido os irmãos a acompanhar a leitura do versículo de 1 a 12. Salmos 25, versículos de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu. Em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das minhas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que se deve escolher. Até aí. Amados, nós chegamos no nosso momento de contrição, no nosso momento de perdão, pedido de perdão dos nossos pecados. Para isso nós precisamos apresentá-los a Deus, mas precisamos estar com os nossos corações arrependidos. Precisamos estar prontos para o arrependimento. Precisamos estar sentindo isso verdadeiramente. Estar arrependido não é simplesmente apresentar o nosso pecado a Deus. É realmente entender que esse pecado nos afasta dele, nos torna mortos para Cristo. O pecado nos separa. O pecado nos afasta de Deus. E se nós estamos com os nossos corações prontos para isso, arrependidos verdadeiramente, devemos apresentar os nossos pecados a Deus. Não que Ele não os conheça, mas Ele quer entender se você realmente está pronto para isso. Se você realmente está arrependido, traga agora todos os seus erros, todos os pecados. Porque nós pecamos em ação e omissão. Pecamos até em pensamento. E isso nos afasta de Cristo. Nesse momento, quero convidar os irmãos a estar fazendo uma oração silente, apresentando esses pecados. E logo após alguns instantes, eu quero convidar o nosso pastor Pinho Borges para estar nos elevando numa oração de pedido de perdão em nome da nossa igreja. Oremos.
Amém. Meus irmãos, para contemplarmos esse momento, gostaria de convidar mais uma vez os que puderem estar de pé, para juntos cantarmos o hino 67 do Inário Novo Cântico. Hino Coração Quebrantado. Ainda de pé, quero convidar agora o nosso irmão Igor, que vai trazer alguns louvores para cantarmos juntos. E esse também é o momento dos nossos dízimos e ofertas. Os nossos visitantes que não se constranjam. Essa é uma obrigação da nossa igreja, obrigação dos membros da igreja.
De antemão, já quero agradecer à nossa igreja pelos dízimos e as ofertas que nós temos recebido. Tem auxiliado muitas pessoas, tem proporcionado cesta básica, tem proporcionado auxílio a alguns irmãos e também as manutenções da nossa igreja. Então, quero deixar para os irmãos que têm ofertado, que têm devolvido o seu dízimo, o agradecimento. Aqueles irmãos que ainda não tiveram oportunidade de participar desse momento, nos procurem. Temos envelopes, temos a conta para depósito. Os irmãos fiquem tranquilos. Tá? E daqui a alguns dias faremos uma prestação de contas para os irmãos. Tá? Os irmãos fiquem à vontade, vamos cantar agora com muita alegria. Momento de louvor ao nosso Deus. É um momento de trazermos cantos e cânticos espirituais. Amém? Fique à vontade com o irmão. Essa é a hora da adoração.
Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar te louvando. Venho pedir que o Senhor abra o coração de cada um que está aqui para receber a Tua palavra e que cada um que está aqui saia mudado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode se assentar. Nós já tivemos o nosso momento de adoração ao nosso Deus, nosso momento de pedido de perdãos, nosso momento de louvar ao nosso Deus, todos momentos gloriosos, mas não está completo se nós não tivermos a nossa edificação, a palavra de Deus. Hoje nós temos um convidado especial, Reverendo Pinho Borges, que vai nos trazer a palavra. Pastor, por favor, fique à vontade, o senhor pode estar vindo. Convidar já as crianças para estar à frente. As crianças, a Manu está toda felizona. Vamos, Manu. O pastor Pinho Borges vem de Recife, ele vai se apresentar logo mais. E vocês vão ter todas as informações do fim de semana abençoado que nós tivemos aqui na presença dele. Nós pudemos aprender muito. Né? Vamos orar pela professora e pela criança que vai ouvir a palavra conforme a linguagem dela. Ó glorioso Pai, amado Deus, nós te pedimos, Senhor, pela vida dessa criança, Pai, que está nesse momento sendo preparada para a sua palavra. Também te pedimos, Senhor, pela professora que estará trazendo a mensagem conforme o entendimento dela. Usa, Pai, instrui essa professora para que seja usada conforme a sua vontade. E, Pai, que o Senhor cuide também dessa criança, para que ela ouça a sua palavra. E abençoada, Pai, a família que procura a sua palavra. Então, que o Senhor possa estender essas bênçãos também aos pais, Pai, que se preocupam com o ensino espiritual dos seus filhos. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Querido, fica à vontade. Deixa eu ligar aqui o seu equipamento. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E dizer que é um privilégio muito grande de estar aqui com vocês. Né? Eu sou lá de Recife, está bem distante aqui, um bocado de quilômetros, né? Um bocado de 1000 quilômetros, né? Para chegar até aqui. Né? E esse final de semana Deus nos proporcionou conhecer uma nova igreja, um novo povo dele, né, do ponto de vista do conhecimento humano, e isso nos deixa bastante felizes. Trago um abraço fraternal da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e também da Igreja Presbiteriana de Tegipió. O nome Tegipió, mas não é porque é pior não, sabe? É um nome que é indígena, né, e tem esse nome. Uma certa ocasião, estava fazendo uns reparos na BR-101 e um caminhoneiro postou lá, né, que passando na região, mas tinha a placazinha dizendo Tegipió. Ele disse, não é possível que a estrada vai ficar pior ainda do que está, não é? Mas é só o nome do bairro. Queridos, nós queremos refletir com vocês nessa noite no texto de Atos, capítulo 20, verso de 7 a 12. Eu vou ler esse texto, se vocês quiserem continuar com ele aberto, para ir acompanhando a reflexão nesse texto, eu acho que vai ser de bom proveito. Não é? A versão que eu vou ler diz o seguinte: no primeiro dia da semana,
reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado em uma janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer. E foi embora, levaram vivo o jovem, o que muitos os consolou. Que Deus, pois, aplique em nosso coração a porção da sua palavra lida nesse instante. O texto é bem particular, né, com relação ao dia de hoje. Nós estamos aqui no domingo, num dia de celebração da ceia, né? Então o texto é bem marcante para esse momento. E eu quero refletir com vocês hoje a respeito da igreja que Deus espera de cada um. Quando eu vou falar aqui de igreja, eu não quero falar de templo. A igreja presbiteriana de Bonito, a igreja presbiteriana de Campo Grande ou a igreja presbiteriana do Brasil. Eu quero falar da igreja você que é a igreja corpo vivo de Cristo. Então você que é igreja corpo vivo de Cristo, o que Deus espera de você como parte desta igreja viva. Então esse texto vai nos levar a refletir a respeito da nossa adoração a Deus, da nossa comunhão, não só com Ele, mas também com o outro. Sabemos que nós estamos vivendo um tempo que vai aparecendo muitas igrejas, muitas denominações, não é? Há uma variedade enorme. Só para falar de igreja presbiteriana, um dia eu passei numa cidade, lá em Goiás, que tinha uma igreja presbiteriana dos últimos tempos. Eu nunca tinha escutado isso, mas tinha lá. Passei no sertão do Ceará, tinha uma igreja presbiteriana pentecostal reformada. Então, coisas dessa natureza que a gente vai vendo. Fora essas outras que tem por aí, né? Uma vez saiu uma relação de igreja e tinha uma que é eu vou e você fica. Imagine que situação é hoje. Mas isso não é um privilégio nosso, porque Paulo também enfrentava coisa parecida. Não com tantos nomes de igreja, mas com muitas doutrinas que eram ensinadas naquela época, não é? Talvez a gente pudesse pensar assim, existe muitas igrejas, isto é bom, porque há uma variedade de grupos sociais que precisam ser alcançados pela multiforme graça de Deus, como escreve Pedro. Mas isso também é muito perigoso e confuso, pois nós podemos ficar sem saber qual seria a igreja que mais se aproxima do Evangelho, a igreja que tem mais princípios bíblicos, né? No geral, nós entendemos que a igreja verdadeira é aquela que tem a Bíblia como regra de prática e de fé. É interessante, né? É prática e fé, ou fé e prática, não é? Porque não adianta ter fé sem prática, nem adianta ter prática sem fé, não é? A palavra de Deus nos mostra dessa forma. Assim como Paulo foi enfrentando os desafios, e ele passava por uma cidade, exortava os crentes lá, viajava, quando chegava em determinado ponto, olha, sabe o que está acontecendo lá em tal cidade?
tinha janelas, que não tinham janelas. Era apenas o espaço aberto. Não tinha nenhuma proteção nas janelas. E a Bíblia diz que Paulo começou a falar. E ele havia combinado, olha gente, eu vou falar até meia-noite, tá certo? Eu não vou fazer isso com vocês aqui, né? Falar até meia-noite, certo? Mas o Paulo tinha combinado isso. Provavelmente Paulo não estava só pregando, ele estava ensinando, orientando, exortando, as pessoas fazendo perguntas, ele respondendo, né, para ter esse tempo todo lá. Né? E aí, resultado, tinha uma coisa interessante também nessa igreja. Era uma igreja que vivia numa comunhão boa com Deus. Era uma igreja que vivia com uma boa comunhão de Deus. Coisa que às vezes nos falta hoje. Né? Essa vivência de comunhão, né? De sintonia fina com Deus. Né? Com Deus. A partir desse texto lido, nós queremos refletir sobre essa igreja que Deus espera de nós. Porque Deus quer que nós sejamos uma igreja viva e que seja segmento de Cristo. Ele não quer que a gente seja só discípulo. Ele não quer que a gente seja apenas seguidores de Cristo. Deus quer que nós sejamos segmentos de Cristo. Por quê? Porque segmento é aquele que dá continuidade. E Jesus Cristo disse para os seus discípulos e disse para nós: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Olha que coisa interessante. Da forma como Deus enviou Jesus, Ele nos envia. Nós não somos eleitos simplesmente para ficar no banco da igreja. Nós não somos eleitos só para cantar. Nós não somos eleitos só para dar os nossos dízimos. Nós somos eleitos para servir. E da forma que Deus enviou Jesus, Jesus nos envia. Deus enviou Jesus como luz do mundo. Jesus nos envia como luz para o mundo. E é interessante, porque nós precisamos iluminar o local onde nós estamos. Aqui a gente pode dizer é um luzeiro. Aqui, se um vagalume entrar aqui, ninguém vai conseguir ver o vagalume, né? Vocês conhecem aquele bichinho, né? Que apaga e acende, né? À noite. Né? Ninguém vai ver ele. Mas se apagar todas essas luzes aqui e entrar um vagalume aqui e começar a piscar, a gente vai ver. Vai perceber a presença dele. Nós estamos vivendo num mundo de trevas, num mundo escuro. E por ser luz, nós precisamos ser notados. Mas notados para o bem, sempre para o melhor, sempre para a construção do reino de Deus. Voltando ao texto, né? Lá no versículo 7 diz assim, ó, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Né? Olha que coisa interessante, né? Ao se reunir no primeiro dia da semana, a igreja tinha a compreensão sobre o tempo da graça e não mais da lei mosaica. A lei mosaica determinava o sábado. Agora é o domingo, é a graça. E esta igreja aqui já tinha essa consciência que ela não precisava estar atrelada, ela não precisava estar presa à lei. Porque agora estava vivendo na graça. É um outro tempo. É um outro momento da igreja. O tempo da graça. Né? E uma outra coisa, aqueles irmãos estavam ali reunidos com um propósito único de adoração. Então isso significa que Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Temos como princípio adorar a Deus, não só aqui no domingo, mas durante toda a nossa vida. E João vai registrar a palavra de Jesus Cristo, que diz assim, olha, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes adoradores somos nós. E precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso, queridos, quando você vier aqui para a igreja, você vier cultuar,
venha para adorar a Deus de todo o coração. É interessante porque culto é entrega. Quando você vem para uma entrega. Tem pessoas que acham que deve vir buscar na igreja. Mas a igreja não é lugar onde você vem buscar. É lugar onde você vem trazer. Você, quando sair de casa, já deve vir cheio do Espírito Santo para entregar-se a Deus. É por isso que tem o culto. Tem aí as ofertas, tem o ofertório, porque são entregas que nós precisamos para Deus, né? E nós também precisamos passar por esse processo. O verdadeiro adorador, quando vem à igreja, ele não vem por hábito. Eu vou para a igreja para o pastor não notar que eu faltei, ou porque eu não tenho nada para fazer, aí eu vou para a igreja. Não. O verdadeiro adorador vem à igreja porque tem a consciência das virtudes e das realidades e das misericórdias que Deus derrama sobre ele. Então isso aí é importante. Não venha para a igreja como se fosse um clube social. Venha para se entregar a Deus em culto. Tá certo? Por quê? Porque o culto é a hora e lugar de adoração. Nós cantamos aqui. Quando estava cantando esse corinho, eu estava me lembrando. Eu vi esse corinho pela primeira vez numa viagem que eu estava na Escócia. Aí nunca esqueço. Toda vez que eu escuto esse corinho, eu sou transportado, né, para a Escócia, onde eu vi pela primeira vez esse cântico. Mas culto é isto. É hora e lugar de adoração. Por isso eu repito, venha cheio do Espírito. Porque tem muita gente que vai até a igreja para cultuar, mas chega tão vazio, que só sabe depois reclamar do culto. Do cabelo do pastor, do vestido da irmã, do sermão que foi longo, da música que estava desafinada. Esqueça tudo isso e venha para adorar a Deus, tá? Venha para adorar a Deus. Continuando ainda no versículo 7, diz assim, ó: Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-o e prolongou o discurso até a meia-noite. Olha só, né? Prolongou o discurso até a meia-noite. A Bíblia nem nega nada, não. Ficou prolongado até a meia-noite. A igreja, queridas, ela gostava de ouvir a palavra. Por isso que havia uma combinação de falar até meia-noite, porque a igreja gostava de ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma que Deus espera de nós que nós sejamos verdadeiros adoradores, Deus espera que todos nós também, né, dê prioridade à palavra dele. Mas a prioridade da palavra dele não é esse momento de culto aqui. A prioridade da palavra dele é na vida, é na prática, é no dia a dia. É você viver a vida de modo cristão, de modo como está revelado na palavra de Deus. Esta igreja era uma igreja que gostava da palavra, né? Mesmo diante da demora de Paulo, ninguém foi embora. Ninguém se levantou para sair, né? Ninguém se levantou para sair. É uma outra coisa, né? Eu estava lá em Edimburgo, né? Que é o lugar mais forte do calvinismo, né? E quando eu fui falar com o pastor, quanto tempo eu tenho para pregar? Então, realmente pergunta isso, né? Aí o pastor disse, olha, quando o pessoal começar a levantar e sair, está na hora de acabar. Então, toda vez que eu vou pregar, que alguém se levanta aí para ir a algum lugar, será que está na hora de eu parar? Fiquei com trauma, né? Fiquei com trauma dessas coisas. Mas essa igreja aqui era uma igreja que gostava de ouvir a palavra. Ela dava prioridade à palavra de Deus. Mesmo diante da demora de Paulo, ninguém estava querendo ir embora. Olha que coisa, né? E Paulo não é Deus. Paulo era um pregador, um missionário, com todos os defeitos humanos que nós temos. Um dia eu estava lendo algumas coisas sobre Paulo, e se a gente fosse olhar para Paulo como a gente olha, às vezes, para um determinado pastor e etc., a gente não tinha Paulo como pastor de nenhuma igreja, porque ele coloca-se, ele se abre, ele não esconde nada da vida dele, não é? E aí o que é que acontece?
mas o povo estava ali, se alimentando da palavra que Deus estava colocando na boca de Paulo. Agora, lamentavelmente, hoje, nós encontramos crentes que não gostam da pregação. E que, às vezes, quando começa a pregação, sai, inventa de beber água e não volta porque encontra outro irmão no caminho e começa a conversar, não é? E quando só chega na igreja na hora do amém, só entra na igreja na hora do amém, né? E não, às vezes não presta atenção do culto, às vezes se envolve com outras coisas que não é objeto de adoração a Deus. Mas Deus espera de todos nós, queridos, que nós não só ame a sua palavra, mas que a gente examine as Escrituras. Por quê? A palavra diz, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então a gente tem que gostar disso. É interessante também, né, que quando você dá prioridade à palavra de Deus, quando a palavra de Deus é o centro da sua vida, a sua adoração musical, a sua oração, elas se tornam muito mais verdadeiras. Não é algo superficial. Paulo escreve que quem não gosta da pregação da palavra, isto é, quem não prioriza a palavra, é incrédulo. Ele escreveu isso em Romanos, quando ele diz: a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Então, se não gosta da palavra, não é? Se não prioriza a palavra, a pessoa é incrédula. Então, Deus espera de nós que nós sejamos verdadeiros adoradores e que nós dê prioridade à sua palavra. Veja no versículo 8 agora. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Ora, Deus espera que você seja verdadeiro adoradores, que você dê prioridade à palavra, mas Deus espera que você seja luz para o mundo. O local onde a igreja estava reunida era embelezado pela presença de muitas pessoas que trouxeram de suas casas lamparinas. Por isso havia tanta lâmpada no local. O que é que isso serve de lição para nós? Certamente cada crente sabia da sua responsabilidade para com a igreja. E contribuíram trazendo, não é, a lamparina com o óleo. Porque sabiam que Paulo ia falar até mais tarde e ia ter um consumo maior, né, de luz, nesse caso de óleo, né, ali nas lamparinas. Mas o que mais impressiona é que o autor sagrado, né, ele vai registrar esse detalhe. Por que ele vai registrar esse detalhe? Porque nós, a igreja, somos luz para o mundo. O profeta Isaías disse: olha, vai sair lá de Jerusalém uma luz que vai iluminar toda a face da terra. No dia de Pentecostes isso aconteceu. A Bíblia relata que apareceu sobre os discípulos uma língua como de fogo, né, sobre cada um do lado. E esta luz que o profeta Isaías falou, que sairia de Jerusalém para iluminar toda a terra, chegou aqui em Bonito. E essa luz é vocês. Vocês é essa luz para iluminar esta cidade, certo? Lá as lamparinas iluminavam o salão. Assim como vocês também estão iluminando espiritualmente esta igreja. Mas também tem que depois, quando sair daqui, a luz continuar brilhando para o mundo. Para que as pessoas olhem para vocês e digam: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Era isso que fazia a igreja de Atos crescer. Os discípulos, quando passavam pelas ruas, o povo viam nos discípulos de Jesus o próprio Jesus Cristo. E era isso que fez com que a igreja crescesse. Quando todo o pessoal aqui nessa cidade começar a ver em vocês Jesus Cristo, com certeza vocês vão ter que construir um templo maior. Um templo maior para essas pessoas, tá certo? Jesus disse
que nós somos essa luz do mundo, registra Mateus. E Paulo escreveu que cada cristão deve manter essa luz acesa no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiro deste mundo. Tá tudo ruim, né? Tudo em trevas. E nós estamos neste meio. Quando Jesus disse que era luz, mas também em uma ocasião ele disse que nós somos sal. O sal não para salgar, porque o que salga, estraga, não é? Mas para dar sabor, isto é, saborizar a vida dos homens. Assim como lá em Crônicas, que houve uma aliança de sal, que Deus fez essa aliança de sal com o seu povo, Jesus disse que nós somos o sal, fazendo parte desta aliança lá do Antigo Testamento. Ok? Então, de nada adianta a gente construir templos grandes, enormes, lindos, faraônicos, se não houver luz nele. A luz espiritual que somente Jesus pode dar. E o que é isso? A luz espiritual é o nosso testemunho. Há uma máxima de São Francisco de Assis, que ele diz assim, olha, pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Como é que eu posso pregar o evangelho sem falar? É com a vida. É com o testemunho. Que às vezes fala mais alto do que as nossas próprias palavras. Então lembre-se que Deus espera de nós que nós sejamos verdadeiros adoradores, que dê privilégio à palavra e que sejamos luz para o mundo. No versículo 9 diz assim, olha, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Irmãos e irmãs, imagine que situação. Um domingo, igreja lotada, por isso que Eutico foi sentar na janela, porque não tinha lugar para ele sentar. Dia de ceia e uma tragédia. Uma tragédia. Uma tragédia. Deus espera, queridos, de nós, que nós sejamos crentes vivos e acordados. Nada de crente em cima do muro. Nada de crente politicamente correto, como é costumado se dizer hoje, não é? Veja, Deus espera que você esteja acordado, vivo, e não em cima do muro. Nós sabemos que as igrejas são formadas por pessoas imperfeitas, mas são pessoas arrependidas. Foram lavadas pelo sangue de Jesus. Naquela noite lá na igreja, não é? Aconteceu esse acidente. E a Bíblia relata que, como Paulo demorou na pregação, provavelmente Eutico deu aquela pescada, e em vez de cair para dentro, caiu para fora. O culto parou. Tinha que parar, né? O culto parou. Muitos daqueles irmãos devem ter ficado apavorados e chorando, pensaram: o culto acabou de uma maneira trágica. Talvez alguém tenha até pensado assim: se Paulo não tivesse falado muito, isso não tinha acontecido. Talvez alguém pode até pensar isso, porque de vez em quando a gente tem pensamento nessa linha, né? Certo? Agora, vamos analisar um pouco o erro de Eutico, porque ele é um erro comum em nossas igrejas. Nós temos muito Euticos em nossas igrejas. Temos muitos crentes dormindo na janela para a vida. E Deus espera que você seja um crente vibrante, não um crente dorminhoco, que não durma na janela da vida. Deus espera que você esteja sempre vigilante e atento aos perigos do mundo. E aí,
Puxa, não teve ninguém naquele dia ali que chegasse para Eutico e dissesse: Eutico, sai daí da janela, você pode cair. A gente não vê nenhuma narrativa sobre isso. Talvez porque naquela época já se vivia ou se sentia a síndrome de Caim. Vocês conhecem a síndrome de Caim? Não? O que é que eu tenho a ver com meu irmão? Às vezes, nós estamos vendo o nosso irmão na janela, próximo para cair para o mundo, e a gente não faz nada. Ah, vou procurar o missionário, vou procurar o pastor, vou procurar o presbítero, e essa pessoa não vai junto. Isso é considerado a síndrome de Caim. O que é que eu tenho a ver com o meu irmão? Sim, nós temos. Nós somos a igreja, corpo de Cristo, e precisamos cuidar um dos outros. Nada desse negócio, você no seu quadrado e eu no meu. Isso não existe na igreja do Senhor Jesus Cristo. O pastoreio é de todos, tá? Deus nos fez sacerdotes reais. O pastoreio é de todos. O pastoreio é de todos. O Senhor da igreja quer a sua igreja viva e fervorosa, e não uma igreja morna, porque quando a igreja morna está lá em Apocalipse, a gente sabe o que é que Deus faz com ela. A igreja precisa estar acordada para que tudo aconteça ao seu redor. Você está sabendo o que está acontecendo ao redor da sua casa? Ao redor da sua vida? Lá no teu trabalho? Aqui na cidade? Por isso, queridos, quando você observar um irmão dormindo espiritualmente na janela da vida, não o deixe quieto, vá junto. Faça a sua parte. Mantenha-o acordado, estenda a mão a ele. Então Deus espera de nós que nós sejamos verdadeiros adoradores, que dê prioridade à sua palavra, que seja luz para o mundo e que seja uma igreja viva. No versículo 9, continuando, diz assim: descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e o abraçando disse não para ele, que ele estava morto, né, Eutico, disse para os irmãos: não vos perturbeis, a vida nele está. Olha que coisa interessante. Sabe o que é isso que serve para nós? Deus quer que a sua igreja abrace os mortos. Pastor, abraçar os mortos? Eu vou para o cemitério lá abraçar o pessoal? Não, não é isso. Nós sabemos que aí fora tem muita gente morta em delitos e pecados. E nós precisamos abraçar esse pessoal. Se não me falha a memória, é hoje que é o dia do abraço? Tem um negócio assim, né? Parece que hoje é o dia do abraço, né? Tem um negócio aí, né? O dia do abraço. Então veja, Deus espera que a gente abrace os mortos. A reação de Paulo com Eutico não foi de reprovação, não foi de crítica. Paulo não chegou lá dizendo: está vendo, se você não tivesse ficado na janela, você não teria caído. Se lá atrás alguém pode ter dito, se Paulo não tivesse falado muito, não tinha acontecido. Paulo não chegou para Eutico e disse, se ele não tivesse ficado na janela, não teria caído. Paulo não usou isso. Paulo desceu as escadas e, ao ver o jovem morto ali, abaixou-se até ele, o abraçou com amor e falou palavras de fé para os irmãos. Olha que coisa interessante, né? Palavras de fé. Muitas vezes a gente quer evangelizar e quando vai evangelizar, começa a criticar a pessoa. Ah, porque você bebe, porque você fuma, você faz isso, você é aquilo outro. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que chegar e abraçar os mortos e dar palavras de fé para eles. Ora, foi nesse abraço de Paulo a Eutico que ele ressuscitou. Queridos, existem muitas pessoas mortas em delitos e pecados, necessitando de um abraço restaurador. Mas muitas vezes nós preferimos abraçar os vivos do que abraçar os mortos.
Um abraço de amor pode curar, pois o amor é a base do poder, porque a fé age pelo amor, escreve Paulo lá em Gálatas capítulo 5. E creio que foi o amor que Jesus sentia por Lázaro que o fez ressuscitar. E é este mesmo amor que impulsionava os apóstolos a curar as pessoas. Assim como em nenhum momento Paulo disse ele morreu, mas disse a vida está nele. Quando a gente for abraçar um morto, a gente tem que dizer, olha, a vida neles. Precisamos agir como Paulo. Ao invés de declarar a desgraça do outro, nós devemos declarar que a vida em Jesus e que aquela pessoa se levante para adorar a Deus. A igreja precisa abraçar os eúticos. Precisa abraçar os eúticos. Existem muitas vidas saindo da igreja, às vezes por falta de uma visita, de um telefonema, de um irmão que não quer nem saber como é que o outro está. E depois a gente fica dizendo assim, saiu do nosso meio porque não era nosso. Será que é verdade mesmo isso? Saiu do nosso meio porque não era nosso? Queridos, precisamos fazer como Paulo, parar tudo, descer e nos abaixar se for preciso e abraçar aqueles que estão caídos, que estão mortos. O texto diz assim, então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Olha só. Não era até meia-noite? Agora virou culto de vigília. Até o amanhecer. Até o amanhecer. O culto era para terminar meia-noite. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de uma tribo de Guajajaras, do Maranhão. A minha formação acadêmica, eu sou antropólogo. E há uma tribo de índio, né, lá, os Guajajaras, que tem uma igreja. Eles começam o culto 7 horas da noite. Eles cantam um hino, 30 vezes, o mesmo hino, repete, 30 vezes. O culto termina meia-noite quando o missionário está lá, porque o missionário é fraco, não aguenta. Quando o missionário não está, o culto vai até o amanhecer do dia. Esse texto aqui, parece que eles aprenderam isso aqui, né? Aprenderam isso. Mas a Bíblia diz que ele subiu, né, partiu o pão e comeu. Então, no versículo 9, então conduziram vivo o rapaz e se sentiram grandemente confortáveis. Ora, Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores. Que dê prioridade à sua palavra, que seja luz, que seja vivo, que abrace os mortos. Mas Deus também espera que nós sejamos uma igreja feliz, como essa igreja aqui. Eles ficaram felizes. O ambiente daquela igreja, depois da ressurreição de Eutico, nunca foi tão leve e tão alegre. Por quê? Porque o Espírito Santo que ressuscitou o jovem Eutico também reavivou a igreja. A igreja foi reavivada. As luzes permaneceram acesas. Todos cearam com reverência e temor. Provavelmente os vizinhos mais distantes da igreja ouviram louvor naquela noite. E esta igreja, a igreja de Troades, ela crescia, assim como as igrejas da Judeia, da Galileia, de Samaria. Ela tinha paz e era edificada no caminho e no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. A igreja crescia em número. É isso que nós estamos precisando. Quando a igreja serve ao Senhor com alegria, Deus opera a maravilha no meio do seu povo. Diz o Salmo 100 sobre isso. Nós sabemos que muitas vezes durante o culto existem pessoas doentes emocionalmente e que são curadas através do louvor, da pregação, da oração, de um abraço. E às vezes nós nem percebemos, porque nós achamos que milagre só é aquelas coisas fantásticas. Mas o milagre, às vezes, ele está acontecendo todo dia na nossa vida. Quando nós acordamos de manhã, quando Deus nos dá mais um dia de vida, isso é muito milagroso. A salvação em Cristo Jesus, existe um milagre maior do que este? Não existe.
Por isso que a igreja, né, é exortada a viver um clima de acolhimento e paz, para receber as pessoas ressuscitadas por Deus, para receber os filhos pródigos, né? Que muitas vezes a gente não consegue reconhecer quando o filho pródigo volta para a igreja. Às vezes a gente não consegue reconhecer isso, né? Por isso, queridos, precisamos parar de olhar os defeitos do outro e a fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Quero concluir dizendo o seguinte: lembre que nós somos a igreja corpo vivo de Cristo. Somos segmentos de Cristo em todas as suas ações. Por isso somos a igreja verdadeira. O crente, da maneira que Deus deseja, é aquele que adora e celebra Deus de todo o coração. É aquele que prioriza a palavra de Deus em sua vida e em todas as suas ações. É aquele que dá testemunho de vida, não deixando a lâmpada apagar. Vive acordado e nunca em cima do muro. E abraça a todos com amor. E é uma igreja feliz. Portanto, nunca permita que algo impeça a sua comunhão com Deus e com os outros. Lembrando, verdadeiros adoradores, priorizar a palavra, ser luz do mundo, ser vivo, abraçar os mortos e ser feliz. É o que Deus espera de todos nós. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Saiu um bichinho ali, não Certo. vai fazer a substituição. Certo. Queridos, assim como a igreja, né, lá entrou no primeiro dia da semana, estava reunida para celebrar a ceia do Senhor, no entendimento da graça de Deus em nossas vidas. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, não é? A Bíblia diz: isso não vem de vós, para que você não se glorie, para que você não diga assim: eu sou salvo porque eu quero ser salvo, não é? Mas é a graça por meio da fé, a fé na graça de Deus, tá certo? A fé na graça de Deus, não é? E essa graça nos leva a esse entendimento da celebração da ceia do Senhor. Escrevendo Paulo aos Coríntios, ele vai falar a respeito disso. Ele vai dizer que na noite em que foi traído, Jesus, né, tomou o pão, tomou o cálice, né, e disse para os seus discípulos aquelas palavras que nós conhecemos já com muita antecedência, né? E é interessante porque a ceia é um meio de graça. A ceia na igreja presbiteriana é um meio de graça. Em outras igrejas é um simbolismo, mas para nós é um meio da graça de Deus. Então a palavra diz lá que naquela noite, Jesus tomou o pão, o partiu e distribuiu aos discípulos, dizendo, né, tomai e comei, isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Não é? Da mesma forma, Jesus, após haver ceado, ele tomou o cálice, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: esse cálice é a representação do meu sangue. Fazer isso também em memória de mim. E toda vez que fizeres isso,
vem à tua mente, à tua cabeça, que Jesus Cristo vai voltar. Então, quando a gente faz isso aqui, não é só olhando para o passado, nós olhamos para o futuro, para a volta de Cristo. E é uma coisa interessante, porque eu acho que aqui vocês também são acostumados a ceiar, né? Porque tem a janta e tem a ceia, né? A ceia geralmente é quando a gente vai dormir, né? E a ceia é uma coisa bem leve. Por isso que Jesus Cristo escolheu apenas duas coisas, o pão e o vinho. Não foi aquele banquete com muita comida, com isso, aquilo, outro, porque era apenas uma ceia, certo? E a ceia é rápida, não é? A ceia é algo rápido. Por isso que ele ceiou e foi para o seu enfrentamento lá, para a crucificação. E é nesse espírito que nós vamos participar da ceia nesse instante. O pão aqui não se transforma em carne, continua pão, certo? O vinho não se transforma em sangue, continua sendo vinho. Mas para nós, esse momento é um momento de graça de Deus para nossas vidas. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos nesse instante colocar diante de Ti as nossas vidas, o exame da nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, que nós devemos nos examinar a si mesmo antes de participar da ceia. É por isso que nós somos agradecidos por essa misericórdia, por este amor, porque mesmo pecador, nós somos chamados à Tua mesa, e somos chamados à Tua mesa como filho. E é muito mais importante neste momento é compreender que esta mesa é passageira, mas a gente vai sentar à mesa eterna na Tua presença. Então, muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar. Muito obrigado pelos ensinos que Ele deixou para nós. Que nesta noite, ao comermos o pão e bebermos o vinho, nós estejamos preparados para avivarmos as nossas vidas para o Teu serviço. Ajuda-nos a compreender esse mistério e nos dá cada vez mais a certeza que Tu és o nosso Deus e que nós somos o Teu povo. Consagra, Senhor, os elementos que serão utilizados nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai me servir primeiro? Você leva os dois, né? Ou chama uma pessoa? A Bíblia nos diz que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Ele nos faz caminhar por pastos verdejantes, por águas tranquilas. Mesmo que diante de nós estejam a sombra de vales e de morte. Mas a gente tem a certeza que vai estar na Sua presença, onde nós vamos adorá-lo para todo sempre. Vamos sentar à Sua mesa, assim como estamos sentados nesta mesa, nesta noite. Só que aqui é uma mesa passageira, mas vamos receber dele para todo sempre uma mesa em que essa não vai passar. E aí ele também, através da sua revelação, ele diz que nós somos bem-aventurados, porque nós fomos replantados à beira do riacho. E isso é muito bom, porque assim podemos produzir frutos para o reino de Deus.
participar do pão e do vinho. Bebei dele todos, comei o pão. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque nós fomos chamados à tua mesa. Fomos chamados como filhos. E nós sabemos que a mesa só vai àqueles que são mais próximos. Por isso, Senhor, muito obrigado por esse momento, porque ele nos relembra que tu vais voltar. E até a tua volta, certamente a igreja vai continuar fazendo isso, em memória do teu amor, da tua misericórdia para conosco. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Depois você faz o quê? Depois da ceia? Nós cantamos o alto preço. Pronto. Né? Cantamos o alto preço. Aí você agora continua. E a gente ora e depois você vai ter para bênção. Tá, eu passo para você. Vai cantar agora? Pronto. Convidar os irmãos para estarmos de pé. Vamos cantar o cântico Alto Preço. Para nós é um símbolo. É um momento que eu gostaria que nós pudéssemos dar as mãos, né? Um momento gostoso da nossa igreja, né? Agora que passou essa pandemia, agora que passou toda essa crise, né? Então vamos todos de mãos dadas unir a nossa igreja. Fazer diferente aqui, né? Dá a mão aqui, eu dou a mão aqui, pessoal. Vamos para cá? Vou Pode ficar aqui. Isso. Que foi pago um alto preço.
apoio. Meus amados, né, primeiro agradecer novamente a presença de todos. Foi um fim de semana muito abençoado. O pastor falou conosco durante esse final de semana sobre idoso sim, velho não. Um evento que nós trazemos para a nossa igreja. Ele falou sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres. Nos ensinou que nós não estamos velhos, nós não somos velhos e não seremos velhos. Isso é o mais importante. Nós somos pré-idosos e alguns já são idosos. E esses idosos têm o seu valor, têm a sua importância e, principalmente, ele tem que ter esse entendimento de que ele não está velho. Muitas vezes nós deixamos eles ficarem velhos. E acabamos colocando eles numa situação que eles acabam se sentindo velhos. Então nós queremos agradecer a presença de todos que puderam estar presentes, participaram. Aqueles que não vieram hoje, mas participaram também. Deus também trouxe as bênçãos para eles. Mas nós ficamos felizes, porque nós conhecemos aqui algumas coisas que nós não sabíamos. Algumas responsabilidades nossas que nós temos que lutar por elas, brigar por esses direitos. Sejam para nós como idosos, sejam aos nossos idosos, e isso é de suma importância. Nosso papel cristão é justamente de nos responsabilizar e cuidar de uns dos outros. E ele veio justamente para mostrar isso. Ele tem alguns livros que estão aqui publicados sobre o assunto. Quem quiser tirar dúvidas com ele, tá? É o envelhecimento, diga não aos mitos e preconceitos, e envelhecimento, cuidado familiar, do reverendo Pinho Borges. Muito bom. Os irmãos vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o ministério que ele cuida, sobre essa secretaria que ele cuida, que é do direito do idoso, do Supremo Concílio da nossa igreja, lá pelo site idosonews.com. É isso, né, vocês? idosonews.com. Gente, muito interessante. Os lugares onde ele passou, o que ele fala, o que ele trata, e muitas vezes nós achamos que sabemos tudo sobre idosos. E nós aqui, pelo menos eu, fiquei de queixo caído com muita coisa que eu não sabia. Muitos direitos que nós temos. Detalhe, hein? Detalhe, não que eu não soubesse, tá, por total desconhecimento. Eu sou advogado, mas às vezes a gente deixa algumas coisas passar. Porque nós, enquanto cidadãos, falhamos nesse ponto. E esse é um pecado que nós temos. Então, que os irmãos possam acessar, acompanhar. Quem quiser adquirir os livros dele, temos algum aqui. E detalhe, nós temos aqui alguns bonés e algumas estatutos do idoso para ofertar para os irmãos, para entregar para os irmãos estarem aprendendo ainda mais. E principalmente, daqui para frente a gente fazer um papel diferente com os nossos idosos. Esse evento que nós colocamos aqui, ele vai ser um evento permanente para a nossa igreja no mês de maio. Tratar sobre idoso. E quem sabe daqui até a sua volta no próximo ano, reverendo, que nós possamos conseguir organizar aqui um grupo, tá? Um grupo forte, um grupo de idosos, que possam fazer a diferença na nossa igreja também. Muitas vezes nós não olhamos o idoso como deveria, com o cuidado que deveria, com a responsabilidade e a autoridade que ele tem também. Então que nós possamos ter essa consciência, tá bom? Queridos, eu queria agradecer os nossos visitantes, eu anotei aqui porque a minha cabeça de pré-idoso já não acompanha, tá? Eu aprendi, eu não sou mais velho não, eu sou pré-idoso. Então, Anderson e Mariane, lá de Maringá, do Paraná.
Obrigado, meus queridos, pela visita. Eles estão a passeio aqui na nossa cidade. Chegaram hoje, né? Chegaram hoje. São de que igrejas lá, irmãos? Tá? Que os irmãos possam abraçá-los, cumprimentá-los, né? Agradeço novamente a presença de vocês. Sempre que estiverem aqui bonito, por gentileza, antes de ir, gostaria de cumprimentá-los novamente, trocar o telefone, enquanto vocês estiverem aqui, quiser fazer contato conosco, tá? Pode ficar à vontade. E a Monique, né? Monique, seja bem-vinda, tá? Ela é namorada do Vinícius. Cuidado, hein? Tá? Trata ela bem, hein? Trata ela bem, né? Ela é uma menina de valor. A gente vê que ela é uma menina de valor, né? E minha querida, trate ele bem, né? Ele faz parte aqui da nossa igreja, tá? Nós abraçamos ele, tá? Em oração, tá? Em afeto realmente, tá? E voltem, 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 tá bom? Queridos de Bodoquena, não tem nem o que falar de vocês, que, né, semana que vem, se tudo correr bem, nós estaremos lá, tá? Fazendo aquele trabalho evangelístico lá com vocês, participando, louvando com vocês, tá? Queridos, vamos estar encerrando agora o nosso culto propriamente, né? Então, gostaria de novamente parabenizá-los e agradecer pela presença de hoje. Parabenizar de novo o nosso reverendo que está aqui, tá? Nós também vamos com compromisso agora, né, reverendo? Ministrar a ceia na irmã, né, que não pôde estar conosco aqui por conta da saúde, tá bom? Tá? Queridos, se os irmãos puderem ficar de pé mais uma vez, fazer uma oração de encerramento, né? Agradecendo pelo nosso dia, pela nossa noite e o restante da semana, né? Querido Pai, querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela nossa igreja, pelos nossos irmãos que estão aqui reunidos, Senhor, que nós possamos ter uma volta tranquila aos nossos lares, Pai. Aonde nós estivermos hoje, nós repousarmos, Pai, que nós possamos lembrar desse texto que foi trabalhado aqui, que foi lido pelo reverendo, Pai, e que fale com os nossos corações. Que nós possamos, Pai, ter uma semana abençoada, para fazermos a diferença para o seu reino, Senhor. Obrigado por cada família representada. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Está encerrado o nosso culto, o pastor já nos abençoou, já impetrou a bênção.